Queridos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, em Romanos, capítulo 8. Por favor. Romanos 8. Nós vamos ler alguns trechos deste capítulo hoje. E, inclusive na quarta-feira, no nosso culto de oração, eu trouxe uma reflexão aqui sobre Romanos 8, a partir do verso 12, né? A gente viu até o 17 ali. E trouxe algumas coisas que o Senhor tinha ministrado ali, vinha ministrando no meu coração. E depois daquele dia, eu fui entendendo que a gente poderia aprofundar um pouco essa reflexão sobre Romanos 8. E nós vamos, como eu falei, ler alguns versículos. Eu não vou antecipar agora, mas nós vamos ler alguns versículos deste capítulo 8, né, Romanos 8. Mas eu queria pensar aqui com vocês hoje sobre o tema somente pelo Espírito. Somente pelo Espírito, tá? Esse é o título, né? O tema que a gente vai tratar hoje, tá bom? Mas eu quero, antes da gente ler, eu quero pedir que você ore comigo mais uma vez, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que está aqui diante de nós. Nós vamos lê-la agora e nós queremos, em nome de Jesus, já com os nossos pecados perdoados, já oramos a respeito disso agora há pouco. Nós queremos então, depois de ministrar ao Senhor com as canções, depois de oferecer, entregar louvores ao Senhor, nós queremos ser ministrados, nós precisamos ser ministrados pelo Senhor. Se nós não formos ministrados por Ti, se o Senhor não falar conosco, ai de nós, Senhor. Então nós pedimos, nós imploramos agora em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ministre através da Tua palavra, Senhor. Da Tua palavra. A palavra, ela não é minha, Senhor. O Senhor simplesmente a entrega para mim hoje, Senhor, nesta manhã. Então que o Senhor nos ajude, Deus, a compreender o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos ensinar, em nome de Jesus. E que o Senhor me ajude, Pai, a compartilhar, a expor esta palavra, Pai. Eu preciso do Senhor. Sem Ti eu não posso fazer nada, Pai. Que o Senhor então me ajude. A minha dependência está completa no Senhor agora. Então eu peço que o Senhor me capacite, Deus, porque realmente eu preciso do Senhor. Nós cantamos aqui agora, preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Nós precisamos do Senhor para entender, ouvir e entender a Tua voz. Então fala conosco, Senhor, por favor, porque nós, os Teus servos, estamos aqui para Te ouvir, Deus. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém, graças a Deus. As leituras que nós vamos fazer, eu vou fazer um pouquinho diferente, né, hoje, mas as leituras que nós vamos fazer já são as próprias divisões do que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá bom? Mas esse capítulo, eu não sei aí na tua Bíblia, mas na minha aqui, pelo menos, na minha Bíblia aqui, pelo menos, o título é o seguinte: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. A minha versão é a Almeida Revista Atualizada. E o título aqui é nenhuma condenação, o pendor do Espírito. E eu fui olhar, na hora eu não soube, eu confesso para vocês, eu não soube o que era esta palavra pendor. Eu fui procurar, né? Pendor é vocação, tendência, inclinação, tá? São alguns dos significados de pendor, mas a gente vai se apegar mais aqui ao termo vocação, tá? Então, se na minha versão aqui, por exemplo, o título é o pendor do Espírito, a gente pode trocar também ali por a vocação do Espírito, tá? Estão me acompanhando? Graças a Deus, que bom. A vocação do Espírito, o pendor do Espírito. E o ponto principal aqui que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é que
tem coisas, e eu compartilhei isso na quarta-feira, quem estava aí vai lembrar, tem coisas que acontecem somente por meio do Espírito de Deus. Por isso que eu dei esse título, né? Compartilhei com os irmãos na quarta, né? Tem coisa que é só pelo Espírito de Deus. Ainda que, eu vou falar sobre isso, ainda que a gente tenha a nossa parte do esforço humano, nosso esforço pessoal em determinadas situações, né? Claro, o Senhor é um Deus que trabalha em parceria com o ser humano. Mas eu queria pensar com vocês que tem coisa que é só pelo Espírito, tá? E eu quero ler com vocês, para a gente começar, os versículos 1 e 2 do capítulo 8 de Romanos, tá? Ele diz o seguinte, esse texto: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tá? Vamos ler de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se for possível projetar ali para acompanhar também, por favor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tá? Então, o primeiro aspecto que eu queria pensar com os irmãos nesta manhã, pensando lá, somente pelo Espírito, né? Tem coisas que acontecem somente pelo Espírito. Tá? E a primeira coisa que eu entendo aqui nesse texto que acontece somente pelo Espírito é que a nossa sentença de condenação é cancelada somente pelo Espírito, né? E nós acabamos de ler isso. Eu li 2 vezes, vamos ler de novo, tá? Versículo 1, ó. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou, tá? Então, a gente precisa, para compreender também essa fala um pouco mais, vamos pensar em Romanos também. Se você puder voltar lá em Romanos 3, por favor, 5 capítulos antes ali, em Romanos 3. Vamos ler o versículo 10 e o versículo 23. Romanos 3, verso 10. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. O texto fala por si só. Não há justo nenhum sequer. Agora o 23, no mesmo capítulo ali, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou em outras versões, estão destituídos da glória de Deus, né? Todos pecaram, não tem ninguém que seja justo, nenhum. Lembra lá da história de Abraão, né? Era Abrão ainda, acho, né? Com seu sobrinho, ó: Senhor, não manda fogo lá sobre a cidade. Se tiver 50 justos, se tiver 45, 40 e 30. E ele foi baixando. Aí o Senhor vai falando: se tiver essa quantidade que você está falando, eu vou poupar a cidade. E aí no fim, na verdade, ele não, o único, na verdade, naquele contexto, né, que não tinha se contaminado pelas práticas da cidade era o Ló. Era por amor dele que Abraão estava orando. Mas isso não o torna um não pecador, né? Pensando na história de Ló. Ele era justo, assim, que não compactuava com aquelas práticas da cidade. Mas o fato é que depois Paulo ele vem falar aqui para nós: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos, não tem exceção. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente, caso ainda não esteja, tá? E se você for um pouquinho mais adiante ali, em Romanos 6, versículo 23, o último versículo desse capítulo, Romanos 6, 23, também bem conhecido esse texto, fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, primeiro nós temos: todos pecaram, não tem gente justa, nenhum sequer. E o que acontece com estes? O salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. Quem trabalha em alguma empresa, quem faz o seu trabalho durante o mês,
até o 5º dia útil do próximo mês, você recebe o teu pagamento, o teu salário, a recompensa pelo que você trabalhou naquele mês anterior. E a recompensa, o pagamento, o salário de quem trabalha para o pecado é a morte. Estão comigo? E aí a gente tem um problema, né? A gente tem um problema porque ninguém é justo. Todo mundo pecou. E o pecado leva à morte. A gente tem um problemão, né? Mas eu quero que você me acompanhe em mais um texto. Desta primeira parte vai ser a última menção que eu vou fazer. Vai lá para Colossenses, por favor. Um pouco mais para frente aí. Colossenses. Capítulo 2. Colossenses 2. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Está sendo projetado ali também. Vamos acompanhar ali. Diz o seguinte. Vou acompanhar aqui na tela, como está. Cada um pode acompanhar na sua versão, não há problemas, mas vamos acompanhar aqui na tela, tá? Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões, pecados, tá? Transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, de todos os pecados. Passa o próximo, por favor. 14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Estavam mortos pelas vossas transgressões, mas ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Eu queria pensar com você, mas eu acho que eu não peguei, né? Acho que não peguei essa época, mas nem sei se usa hoje mais. O pessoal do comércio aí vai saber. Mas se tem aquela nota promissória, né? Nota promissória, nem sei se usa hoje ainda. Enfim, acho que não, né? Mas a nota promissória era um documento lá que você assinava para conhecer uma dívida, né? Enfim, tinha o prazo para você pagar aquela dívida e tudo mais, né? Basicamente, grosso modo, bem simples assim, né? O documento você assinava para reconhecer uma dívida que você tinha e as condições para pagamento. Cravou na cruz. Não é isso que o texto diz? Cancelou o escrito de dívida, encravando na cruz. O que foi pregado na mão, nos pés de Jesus? Cravos.
encravando cravos. E quando eu penso nisso, assim, volta e meia eu penso nisso. Mas cada martelada daquelas que Jesus levou nos pés e nas mãos, era a nossa notinha promissória rasgada sendo pregada junto. E isso, eu falei que o tópico aqui, seria que somente pelo Espírito a nossa sentença de condenação é cancelada. Isso aqui que eu quis ilustrar, é somente uma ilustração que Jesus fez, é somente pelo Espírito. Somente pelo Espírito. Amém? Você crê nisso? Primeira lição que nós extraímos aqui é que somente pelo Espírito a nossa sentença de condenação é cancelada. Tá? E a segunda obra, vamos colocar desta maneira, que acontece somente pelo Espírito, é que nós somos conduzidos pelo caminho da vida. Somente pelo Espírito nós somos conduzidos pelo caminho da vida. E eu peço que você leia, volta lá comigo em Romanos 8, por favor. Romanos 8. Leia comigo dos versos 5 ao 9, por gentileza. Romanos 8, 5 ao 9. Nós lemos o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, lidam com as coisas da carne. Tá? Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, lembra? Pendor, vocação, falei no começo, O pendor da carne, ou seja, a vocação da carne, a inclinação da carne, a tendência dela, dá para a morte. Mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor, a tendência, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato, ele faz uma observação, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Verso 9 de novo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a segunda obra aqui, segundo fato, vamos colocar assim, obra, não queria usar esse termo, segundo fato que acontece somente pelo Espírito é que nós somos conduzidos pelo caminho da vida, somente pelo Espírito. Tá? E aqui a gente leu aqui, versículo 5 ali, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Tem um texto bem parecido sobre isso, palavras de Jesus, não sei quem que lembra, mas está lá em João 3, aquele encontro memorável entre Jesus e Nicodemos. O Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 5. Quem quiser abrir, pode abrir, mas eu já vou fazendo a leitura aqui, tá? Diz o seguinte, João 3, a partir do verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Praticamente a mesma palavra que Jesus estendeu, respondeu ali a Nicodemos, é o que Paulo vai reproduzir mais tarde em Romanos 8, que nós acabamos de ler. Tá? Aqui, Jesus falando aqui, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí Paulo falou ali, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Tá? E aí depois, Jesus falando, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Paulo fala, quem se inclina para a carne, cogita as coisas da carne. Quem se inclina para o Espírito, cogita do Espírito.
Ou seja, duas coisas distintas, não se misturam. Tá? E o ponto aqui é que somente pelo Espírito nós somos conduzidos pelo caminho da vida, como nós lemos, né? O caminho da carne é morte, o caminho do Espírito é vida e paz. Mas veja que, não precisa abrir, tá? Não precisa abrir, eu só vou citar aqui rapidamente. Veja que o sábio, ele vai dizer lá em Provérbios capítulo 14, verso 12, ele vai dizer o seguinte, ó: há caminho que ao homem parece direito. Tem até uma música, né? Logos, acho, né? Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, na sua conclusão, dá em caminhos de morte. Olha o que esse texto está falando, ó. Tem caminho que para nós, seres humanos, parece direito, parece que está tudo bem, mas a sua conclusão é a morte, caminhos de morte. Então, o que a gente pode extrair daqui? Que o nosso coração, sendo enganoso, e ele é enganoso mais de todas as coisas, Jeremias vai falar sobre isso, o nosso coração, a nossa própria essência, sendo pecadora, sendo enganosa, ela vai nos conduzir por caminhos de morte, se o Espírito Santo de Deus não intervier e nos levar para o caminho de vida. É por isso que ser conduzido pelo caminho da vida acontece somente pelo Espírito. Só pelo Espírito. Porque se for pela carne, pelo coração, pelo meu desejo, pela minha vontade, por aquilo que eu quero, por aquilo que eu gostaria que fosse, de mim mesmo, sem auxílio, sem o Espírito, não vai dar certo. Para a morte. A palavra é muito clara. A palavra é muito clara. E claro, aqui a gente pode entender não necessariamente como morte literal, mas também pode acontecer, dependendo da decisão. Tá? Então este aqui é justamente o pendor, a vocação do Espírito, a inclinação do Espírito, é vida e paz, como nós lemos na palavra, né? Em Romanos 8, vida e paz. Então eu vejo como uma fórmula, talvez, vamos colocar entre aspas, tá? Vejo como uma matemática de Deus é diferente, assim, da gente, né? Enfim, mas eu vejo como uma fórmula muito simples, fórmula entre aspas, volto a dizer, tá? Nossas escolhas sem a direção de Deus, morte. Escolhas do Espírito Santo para nós, vida e paz. Ponto. É isso. Eu vou repetir, presta atenção, por favor. Nossas escolhas sem a direção de Deus, morte. Escolhas do Espírito Santo para nós, vida e paz. É isso. É isso. E esse caminhar, essa condução pelo caminho da vida, de nós sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus, e aí já responde por si só. A condução pelo caminho da vida é só pelo Espírito. Pela carne resulta em morte. Então essa é a segunda coisa que acontece somente pelo Espírito. Ser conduzido pelo caminho da vida. Vamos relembrar. A primeira era somente pelo Espírito a nossa condenação, nossa sentença de condenação é cancelada. A segunda é que somente pelo Espírito nós somos conduzidos pelo caminho da vida. E a terceira e última é que somente pelo Espírito as nossas atitudes e a nossa vida como um todo, elas mudam. As nossas atitudes e a nossa vida como um todo mudam somente pelo Espírito. Somente pelo Espírito. E eu peço que você volte lá para Romanos 8, caso você não esteja, por favor. Vou voltar aqui também. E desta vez nós vamos ler os versículos 12 ao 14. Romanos 8, do 12 ao 14. Tá?
Assim, pois, irmãos, somos devedores. Não agora vamos pensar aqui, né? Mas ele não cancelou o escrito de dívida, que era promissória, que era contra nós? Agora ele está falando que nós somos devedores. Vou pensar mais sobre isso, não? Como diz o meu sogro, não se aveste. Nós vamos chegar lá. Tá? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somente pelo Espírito as nossas atitudes e a nossa vida como um todo mudam. Agora vamos pegar essa parte dos devedores que eu falei, né? O Senhor não cancelou a nossa promissória, nossa cédula de dívida, né? Mas pensa comigo aqui, ó. Ele fala o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne. Não a carne. Nós éramos devedores carnais, vamos colocar desta maneira, quando a nossa promissória ainda estava ativa, por conta dos nossos pecados. Mas Jesus a cancelou e a encravou na cruz. Isso permanece sendo verdade. Amém? Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, ele fala o seguinte: nós somos devedores, não à carne. Se nós não somos devedores à carne, logo, nós somos, vamos colocar desta maneira, devedores ao Espírito. E vamos explicar mais isso, tá? Fica tranquilo. Tá bom? Se nós não somos devedores, se é carne e Espírito, se nós não somos mais devedores à carne, nós somos, por oposição, devedores ao Espírito. Por quê? Porque antes nós éramos escravos do pecado. Escravos do pecado. Então, sendo escravos do pecado, nós vivíamos servindo ao pecado, que nos leva à morte. Uma vez que a nossa dívida, nossa promissória, vamos pegar o exemplo, foi cancelada, nós passamos, e nós passamos aquele processo, e o Senhor nos resgata, e nós recebemos a Jesus, nós passamos a ser servos de Deus. E o servo de Deus, ele precisa viver para Deus. Se antes, como escravo do pecado, ele vivia para o pecado, como servo de Deus agora resgatado, ele precisa viver para Deus, para o seu Senhor, para o seu mestre, para o seu dono, que resulta em vida e paz. Então, a distinção, ela, às vezes a gente pega a palavra. Paulo, eu acho que Paulo era erudito demais. O cara sabia demais. Tem alguns textos, eu pessoalmente acho que tem alguns textos, Romanos 7, né, que fala do bem que não quero, tal, né, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu não faço. Tem textos que são um tanto filosóficos e às vezes é difícil a gente entender. E às vezes a gente acaba não entendendo e também não vai atrás. E aí as coisas se confundem. Mas o negócio é muito simples. Ele sabia demais. E a escrita dele a gente precisa usar um pouco a massa cinzenta para compreender. Mas o princípio ele é um tanto simples. Ele é um tanto simples porque o escravo do pecado vive para o pecado, que gera a morte. O servo de Deus, ele vive para Deus, que resulta em vida e paz. É isso. Bem um resumo do resumo do resumo. É isso. E agora, veja, na quarta-feira, como eu falei, eu compartilhei um pouco sobre esse texto. E esse versículo 13 foi o que mais me impactou. Eu compartilhei aqui com os irmãos, porque nós vamos ler ali de novo, ó. Romanos 8, 13. Diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, nós já estamos falando aqui, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, as obras do corpo, certamente vivereis. Então nós certamente viveremos se nós
mortificarmos, se nós matarmos os atos do corpo, as obras, os feitos do corpo. Certo? Muito bem, tá certo, amém, amém, tá certo. Mas como que nós fazemos isso? Ali no texto. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu falei no começo aqui, eu já estou me encaminhando para a conclusão da minha fala hoje, mas nós entendemos que tem a parte do esforço pessoal, tá? E o Senhor é um Deus que trabalha em parceria com o ser humano. A palavra deixa isso para nós muito claro. Quando o Senhor criou todas as coisas, Ele foi pessoalmente lá cuidar dos animais, dar nome para os animais, cuidar do jardim? Não. Ele criou o homem e o colocou lá para cuidar. A imagem e semelhança dele. Então o Senhor, Ele é um Deus que nós entendemos que trabalha em parceria, né? Quando o povo estava ali recém saído do Egito ali diante do mar, né? Aí Moisés, o povo queria a cabeça de Moisés, né? Falou, ó, cara, você trouxe, a gente está cercado aqui agora, tem mar na nossa frente, tem exército atrás, e aí? A gente vai morrer. Vou trocar bem em miúdos o que falaram para Moisés. E aí Moisés começa a implorar a Deus. O que o Senhor fala? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Você já orou. Agora vai e faz. Em grosso modo, tá? Resposta para Moisés. Então, tem a parceria, a parte de Deus e a nossa parte. Ninguém está questionando isso, tá? Mas tem coisas que de fato dependem do Espírito para acontecer. É o Espírito, por mais que tenha a nossa parte, o negócio é pelo Espírito. Pelo Espírito. E nós vimos 3 aqui, né? Vou voltar aqui. Primeiro, somente pelo Espírito a nossa sentença de condenação é cancelada. Somente pelo Espírito nós somos conduzidos pelo caminho da vida. Se depender da gente, ai de nós. Terceiro e último, somente pelo Espírito as nossas atitudes e a nossa vida como um todo mudam. Só pelo Espírito. É só pelo Espírito, irmãos, que pode acontecer uma mudança de atitude. Você entende isso? Você crê nisso? Que é o Espírito Santo quem convence? É só pelo Espírito que pode acontecer a conversão, né? Conversão, mudança de direção, metanoia, né? Como fala lá no grego. É mudança de pensamento, mudança de atitude. Só pode acontecer pelo Espírito. É somente pelo Espírito que alguém pode ser convencido do seu pecado e reconhecer que só o Senhor Jesus Cristo é Deus. É somente pelo Espírito que o pecado pode ser vencido. É somente pelo Espírito que esse familiar pode se converter e se voltar para Jesus. Pela carne não dá. É pelo Espírito. É somente pelo Espírito que essa dureza de coração de cada um de nós nas determinadas situações pode ser desfeita. É somente pelo Espírito que o perdão pode ser liberado para aquele que nos ofendeu. Deixa as crianças lá, estão brincando. É só pelo Espírito que o perdão pode se concretizar na vida de alguém. É somente pelo Espírito que nós somos capazes de confessar os nossos pecados ao Senhor e como nós pecamos, cada um de nós. É somente pelo Espírito que os sentimentos enganosos, eles podem se dissipar da nossa mente, do nosso coração. É somente pelo Espírito que o casamento pode ser restaurado. Os cônjuges têm que trabalhar para isso, mas é somente pelo Espírito. É o Espírito que restaura. É somente pelo Espírito, presta atenção, que há a libertação das prisões da alma. É somente pelo Espírito que nós somos feitos filhos de Deus. Porque aquele que não tem Espírito de Deus não é de Deus. Nós lemos ali. Aqui, ó, versículo 9.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós somos propriedade de Deus exclusiva quando nós recebemos o Espírito de Deus através de Jesus. É isso. Eu quero encerrar apenas citando aqui que essas coisas acontecem porque nós podemos ler lá em Romanos 11:36. Essas coisas somente pelo Espírito acontecem porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo vem dele. Tudo aqui acontece por meio dele. E tudo retorna em forma de louvor, adoração e glória a ele. É por isso que as coisas acontecem somente pelo Espírito. Você crê nisso? Amém. Amém. Então, eu te convido para a gente orar junto mais uma vez. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque cremos que a Tua palavra tanto nos ensina e tanto nos ministra nesta manhã, Pai. No sentido de que nós certamente precisamos fazer a nossa parte nas nossas demandas, nos nossos processos, nas coisas que vivemos. Até para levantar, para vir à igreja, Pai, nós tivemos que tomar a iniciativa de levantar da nossa cama, de tomar um banho, de nos movimentarmos, de trabalharmos para estar aqui. Nós sabemos que há a nossa parte. Mas nós entendemos hoje, Senhor, que tem coisas que é só pelo Espírito Santo de Deus, é somente pelo Teu Espírito que elas podem se concretizar. A nossa salvação, o convencimento dos pecados, Senhor, o cancelamento do escrito de dívida que era contra nós, tudo isso é somente pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Uma mudança de mente, uma mudança de vida, é somente pelo Teu Santo Espírito. Muitas vezes uma cura, o Senhor deixou procedimentos médicos da nossa parte, mas às vezes é somente pelo Teu Espírito. Aquela conversão pela qual nós tanto oramos do nosso ente querido, aquela mudança de situação, aquela liberação de perdão, a restauração do casamento, muitas vezes é pelo Teu Espírito, Senhor. Por mais que nós façamos a nossa parte, chega um momento que nós somos limitados, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E é aí que entra a ação do Teu Santo Espírito, e somente do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude a entender isso, Pai, que tem coisas que nós precisamos fazer, mas tem coisas que nós precisamos clamar. Tem coisas que nós precisamos clamar. Então nós clamamos aqui, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a entender qual situação o Senhor quer que nós clamemos ao Senhor, que só o Teu Espírito Santo pode mudar, que só o Teu Espírito Santo pode transformar, Senhor. Em nome de Jesus, seja o convencimento, a confissão de pecados, seja uma transformação familiar, uma transformação até mesmo financeira, uma mudança de circunstâncias, um relacionamento familiar, conjugal que está despedaçado, uma dureza de coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, cada um de nós coloca esta situação diante do Senhor agora, pedindo que o Senhor de fato transforme. Nós temos feito, nós temos buscado fazer a nossa parte, mas há coisas que são somente pelo Espírito. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a não apenas fazer o que nós precisamos, mas não apenas fazer, mas nos ajude a clamar. Nos ajude a clamar, Senhor, a implorar, a colocar o rosto no chão e implorar pela transformação que acontece somente pelo Teu Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos que o Senhor nos ajude, nos ensine, porque nós precisamos do Senhor. E como nós precisamos do Senhor, Deus. Nos ajude a permanecer ligados à videira.
Nos ajude a permanecer conectados, unidos com o Senhor, Pai. Porque sem o Senhor, longe do Senhor, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos sequer clamar. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.